Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou o Bruno Santana. Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Círculo Formativo Virtual, que tem como proposta, né, difundir aí os saberes acerca das dissidências sexuais e de gênero. E hoje nós estaremos nesse ciclo, nessa roda, né, falando um pouco sobre as trajetórias de ativismo. E estamos aqui com as mães coloridas para pensar aí o papel da família na luta contra a LGBTfobia. E aí a gente começa esse movimento, né, fazendo uma apresentação com audiodescrição, lembrando aí a importância, né, da acessibilidade, já que estamos falando de inclusão e de diversidade. Então, vou começar a minha audiodescrição e, na sequência, eu vou passar aí a bola para a Cris, para a Melissa, para a Ana e para a Márcia. Então, queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz, né? E lembrando, antes da minha audiodescrição, que esse ciclo formativo ele faz parte, né, de uma ação que é a ação de construção da primeira semana de promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem como tema central produzindo vida e celebrando direitos. Então, esse bate-papo de hoje para vocês, para as pessoas que estarão nos acompanhando, para as pessoas telespectadoras, é justamente para a gente seguir desconstruindo os nossos preconceitos e, através do conhecimento, a gente traga aí uma perspectiva de transformação social. Então, eu sou o Bruno Santana, eu sou um homem trans negro de pele clara, eu tenho cabelos curtos, quase calvos, tenho um bigode, barba longa, estou vestido com uma camisa estampada, né, uma camisa aí com figuras de estampa étnico-racial. Então, eu estou aqui com uma camisa laranja, com símbolos brancos, azuis, amarelos, e, né, ao fundo eu tenho uma parede branca. Então, agradeço aí a presença de todas as pessoas. E, além disso, eu sou também, né, professor, pesquisador, poeta, escritor, sou transativista pelos coletivos de Trans para Frente, Fórum Trans da Bahia e Coletiva Manifesta. Então, esse é um pouco aí da minha mini bio para vocês. Não vou me estender muito e agradeço e passo também aí, né, esse momento de apresentação para a Cristiane Sarmento, representando aí o coletivo Mães do Arco-Íris. Olá, boa tarde. Eu sou Cristiane Sarmento, uma mulher cis, branca, heterossexual, mãe de duas mulheres, uma mulher cis de 25 anos, uma mulher trans de 22 anos. Realizando a minha autodescrição, eu tenho os cabelos levemente ondulados até os ombros, estou usando um óculos, blusa vermelha lisa e, ao fundo, uma parede branca. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, e muito obrigada, Bruno, né, e ao Tribunal de Justiça da Bahia, por estar promovendo, né, esse momento, e agradecer também a presença das outras mães maravilhosas, dos outros coletivos, né, de mães e familiares, de toda a população LGBTQIAPN+, e desejo realmente que esse momento seja um momento bem especial, de muito aprendizado, né, e informações. Obrigada. Que agradeço, Cris. Eu passo a palavra para a nossa querida Márcia Menezes, aí, representando o coletivo Famílias pela Diversidade. Boa tarde, meu nome é Márcia, eu trabalho, sou aposentada, mas aí consegui fazer algumas coisas que me dão prazer como participar desse coletivo. Eu sou participante do coletivo Famílias pela Diversidade, sou uma mulher branca, né, pele branca, cabelo castanho claro, sou hétero, cis, e estou aqui sentada vestida com um vestido colorido, né? Preto com fundo bem colorido, uso óculos, e na minha parede de trás estão as artes de meu filho, que ele é maravilhoso. Então, para vocês olharem aí, estou com a passadeira com a cor do arco-íris, e agradeço muitíssimo estar presente aqui com vocês, com essas pessoas maravilhosas, nesse encontro que vai ser muito bom e muito rico. E nós vamos fazer tudo para isso acontecer. Muito obrigado, Márcia. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, e também passo a palavra para a nossa querida Ana Carla, aí, que está representando o coletivo Mães pela Diversidade. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Ana Carla Bittencourt. Eu estou como coordenadora do Estado da Bahia da ONG Mães pela Diversidade.
Agora me descrevendo, eu sou uma mulher cis hétero, estou vestindo uma camisa da ONG, um coração com as cores do arco-íris, tenho cabelo alisado na altura do ombro, e atrás de mim uma estante antiga, herança de mãe. E é um prazer enorme estar aqui, um prazer imenso fazer parte. Eu acho que o nosso propósito é esse, juntar forças, né, juntar as famílias para lutar pelos direitos e pelo bem-estar dos nossos filhos. Eu sou uma mulher cis hétero, sou casada, tenho 3 filhos, o meu mais velho e a caçula é hétero, e o meu filho do meio, que é LGBT, ele é gay, tem 21 anos, e por causa dele entrei aí na luta, né? Graças a Deus aqui em casa a gente não tinha essa cultura do preconceito, né? Então ele sempre se sentiu à vontade e sempre foi muito bem acolhido, graças a Deus. Obrigado, Ana, querida. E aí a gente fecha essa rodada com nossa querida Melissa Chaves aí, representando o coletivo Mães da Resistência. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Melissa Chaves, uma mulher de pele clara. Estou aqui num fundo branco, usando camisa preta, um brinco de penas que é marca da minha personalidade. Uso um óculos de grau com armação preta. Eu tenho 50 anos. Sou mãe de 2 pessoas, uma mulher cis hétero, que me deu 2 netos lindos, e uma pessoa trans não binária, de 26 anos, que eu ainda espero me dê netos lindos, mas que me enche de orgulho e de amor todos os dias. E é isso. Maravilha, que bom escutá-las. Então, gente, o bate-papo de hoje, ele vai girar em torno da trajetória de ativismo, né? E por isso que a gente nomeia de Mães Coloridas, porque vocês são essas mães que colorem as nossas vidas, né? E que trazem aí uma bandeira de luta que é fundamental, né? Então, assim, esse lugar da família, ele é crucial para a gente poder, né, enfim, desconstruir os preconceitos que a nossa sociedade, também dentro do âmbito da família, né, tem colocado, tem normatizado, né, e tem gerado aí grandes violações de direitos. Então, eu vou trazer umas perguntas aqui, porque eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir vocês, né, e assim, eu estou muito feliz, queria mais uma vez falar da minha alegria em estar partilhando esse momento com esses coletivos que, para mim, eles são chaves, né, dentro do ativismo LGBTQIAPN+. Então, assim, vou começar com a rodada de pergunta que vai se estender para todas vocês. Então, eu peço que a gente siga na sequência Cris, Márcia, Ana, e fechando sempre aí com Melissa, aí, trazendo aí todo esse conhecimento para a gente. Então, Cris, Márcia, Ana, Melissa, eu sei que existe assim uma especificidade na atuação de vocês, né? Não é à toa que vocês estão aqui hoje, né? Nessa atuação enquanto mães, e além disso, assim, existe uma trajetória, né? Acho que Ana Carla começou a falar aí, eu aqui, pera ainda, que daqui a pouco eu vou perguntar. Mas existe toda uma trajetória até vocês chegarem aqui no agora, né? No momento presente. E eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, né? Um pouco dessa história, né? Pensando assim, o que é que levaram vocês ao ativismo? O que foi que trouxeram essas mães, né? Vocês em cada lugar, em cada cantinho, né, desse país. O que é que fizeram que vocês se conectassem, né? O que foi que trouxeram vocês? Conta aí para a gente o que trouxeram vocês para o ativismo, pensando muito nesse lugar aí das mães, né? Que vocês são e a família que vocês representam. É isso, né, gente? Pensar que ser mãe de LGBT, né, em uma sociedade que é extremamente preconceituosa, né, LGBTfóbica e todos os outros preconceitos existentes, não é fácil, né? Eu penso que nenhuma mãe, quando tem, né, aquele sonho dentro dessa sociedade cis-heteronormativa, né, é muito difícil uma pessoa cis, dentro dessa estrutura, né, sonhar em gestar uma pessoa LGBT. Não passa pela cabeça, né? Obviamente, a gente está caminhando para essa sociedade, estamos construindo essa sociedade, né, que já estão, assim, a nova geração, que já está acessando essas informações todas e naturalizando todas as existências,
já está com essa postura, né? Começando esse movimento de postura, de ter essa percepção que, sim, existe toda essa pluralidade humana, toda essa diversidade humana. Mas eu estou falando de uma mãe que, há 22 anos atrás, né, eu vivia realmente em uma bolha social, e que aquele mundinho, né, de constituir a família, casar, ter uma filha, um filho, e dentro dessa realidade, né, de família, de comercial de margarina, né, aquela família perfeita, e que a gente realmente, né, se projeta muito, né, nesse filho, nessa filha, e aí a gente percebe que não é bem assim, né, que a realidade ela é bem diferente, né? Vai muito além do que nossas expectativas, né? Nosso individualismo, né? E aí eu me vi como mãe de uma criança que, com 1 aninho para 2 anos, quando começou, na verdade, a exercer a liberdade de andar, de se comunicar, de falar, de gesticular, percebemos que já estava ali rompendo, quebrando um padrão, né? Do ser um menino, de ser um filho, né? E aí? O que é que a gente faz, né? Eu e o pai, aí vem as questões, né, em relação ao pai, da masculinidade, que termina afetando, arranhando, e aí vem a negação de que não, pode não ser, não, a gente está vendo coisa, daqui a pouco vem aquela falsa esperança, né, de a gente tentar achar que vai mudar, que não vai, né, que possa ser que não seja. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de que realmente a gente tenha um filho, uma filha LGBT, para viver nessa sociedade que está aí. Que a gente conhece, a gente vê na televisão, a gente vê a todo momento as violências, né, que ocorrem. E nós ficamos 10 anos, né, principalmente o pai, tentando moldar essa criança, tentando realmente transformar em um filho, né, que a gente, dentro daquela ignorância, pela falta de formação, né, então eu posso dizer que ignorância sim, né, que a gente poderia, pela educação, né, pela rigidez, tentar modificar, né, o que estava ali realmente dentro daquela convivência diária, né, reivindicando enquanto ser humano, né, porque você externalizar que quer determinado brinquedo, determinada roupa, nós, enquanto sociedade, a gente tem isso muito rígido, né, o gênero no brinquedo, a gente atribui muito gênero na vestimenta, né, no vestuário, e isso para as crianças é muito, muito violento, porque a criança só quer ser feliz, a criança só quer brincar, a criança, né, está na idade realmente de estar se conhecendo, né, se desenvolvendo, e o que mais precisa é de amor, de apoio, de afeto, né, e minha filha, hoje, uma moça trans, né, aos 14 anos, eu percebi que entrou em negação, né, eu achando que se tratava de um filho gay, afeminado, colocamos nessa caixinha, né, e aí eu vi que entrou em negação porque começou a paquerar com meninas, aí até então eu estranhei, mas aí teve um momento que eu vi, não, eu como mãe eu não posso ser evasiva, eu não posso ser omissa. Então, não se deve tirar ninguém do armário, eu sou dessa opinião, mas eu acho que tem meios como mãe de abrir a porta, né, do diálogo, deixar a porta entreaberta. Então, foi isso que eu fiz, eu chamei, né, que até então achava que era um filho, e disse que eu era mãe, que poderia confiar em mim, e que o meu amor era o maior amor do mundo, né, que eu sentia, e que se dissesse para mim que gostava de meninas ou de meninos, que estava tudo bem, que eu ia continuar amando, apoiando, e eu percebi que naquele momento eu tirei um peso muito grande, que começou a chorar, de soluçar, me abraçou, não teve condições de dialogar naquele momento comigo, de soluço, de tanto choro, assim, do peso, do alívio que eu senti, me abraçou, me agradeceu, disse que me amava, aí eu disse, olha, quiser conversar em outro momento, eu estou aqui à disposição, mas pode confiar em mim, eu te amo. E aí, um mês depois, mais ou menos 2 meses, me procurou, nós sentamos, conversamos, aí disse, olha, minha mãe, eu estou achando que eu sou gay. Aí eu fiz, você acha ou tem certeza? Aí fez, eu acho que eu tenho certeza. Mas eu fiz, olha, é o que eu lhe disse, eu te amo, e vamos conversar com o seu pai, e nós vamos realmente buscar os caminhos para que você seja feliz, que é o que importa. Aí, Bruno, para responder, para chegar, né, onde foi que eu entrei no ativismo? Aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, né, que é o segundo maior atentado dos Estados Unidos com vítimas, que foi lá na Boate Pulse, né, na Flórida, Orlando,
e que 50 e poucas vítimas fatais, mais 50 e poucas, né, feridas, hospitalizadas, então foram 100 e poucas vítimas LGBTs. E aí eu vi uma postagem de um rapaz gay de São Paulo, que eu seguia no Facebook, a época do Face, e que ele falou assim, gente, vejam como minha mãe é uma fofa. E aí repostou a postagem dela, que foi uma pergunta: até quando nós, mães, vamos continuar dentro dos armários enquanto a sociedade está matando nossos filhos LGBTs? E aquela pergunta me tocou fundo. Eu comecei a refletir muito sobre aquela pergunta, porque eu tinha resolvido, aparentemente, a situação dentro da minha casa, né, com o pai, com o meu filho, que eu estava ali na caixinha de gay, mas e a sociedade, né? Que sociedade a gente quer para nossos filhos, filhas e filhos, né, e filhos aí fora, né? Então, a gente não pode mais viver em bolhas, né? A gente tenta proteger até um certo, consegue e tenta proteger até um certo momento, mas filho é para o mundo, vai voar, a gente não vai estar 24 horas ao lado para estar protegendo o tempo todo, né, dessa violência. E aí eu comecei a pensar, bom, se uma mãe em São Paulo está pensando assim, eu aqui na Bahia também, né, penso, então deve existir milhares de mães de LGBTs que também têm esse mesmo sentimento, né, de que não adianta a gente ficar dentro do armário enquanto a sociedade está aí matando nossos filhos, né, nossas filhas, filhos. Quando eu comecei a procurar, viu, Ana, aí achei o Mães pela Diversidade, né, na rede social, e aí fiz contato, a coordenadora geral me encaminhou para a coordenadora aqui da Bahia, né, e aí eu entrei logo, imediatamente, para o Mães pela Diversidade, e seguimos com Mães pela Diversidade aqui na Bahia. Depois houve uma dissidência que fundamos o Famílias pela Diversidade, né, Marcinha? E aí seguimos com Famílias pela Diversidade, e nós estamos completando, teve a segunda dissidência, e fundamos o Mães do Arco-Íris. O Mães do Arco-Íris está completando esse ano 6 anos, e eu acho que todos os coletivos são importantes, né? Quanto mais coletivos de mães, de familiares, de pessoas LGBTs, melhor, porque nós não conseguimos ocupar todos os espaços, né, que a gente gostaria de ocupar, gostaríamos de estar ocupando. Então, é importantíssimo ter, todas essas frentes são importantes, porque a atuação, né, tanto em termos de território, como também de metodologias de ativismo, são todas importantes, né? E aí a gente vem caminhando, né, para finalizar aqui minha fala, a gente vem caminhando com Mães do Arco-Íris nesses 6 anos, né, conquistamos a nossa sede ano passado, e acreditamos que através dos projetos, né, que realmente a gente alcança mais um impacto social, né, um impacto de transformação, porque nós temos um viés de acolher outras mães, porque ser mãe de LGBT é uma maternagem muito solitária, e a gente precisa chegar nessas outras mães para que a gente fortaleça essas mulheres, né? Porque a gente também identifica que se uma mãe está sofrendo opressão dentro de casa, né, sendo violentada também, ela não dá conta, ela não tem condições de apoiar um filho, filha LGBT, porque ela também está nesse lugar, né, de vítima, de pessoa que está também, né, privada de seus direitos, né, direitos humanos. Então, a gente tem toda essa atuação, atuamos muito em rede, né, os coletivos são parceiros, a gente aqui na Bahia, nós desenvolvemos, aqui temos uma atuação bem bacana com o Mães da Resistência, o Famílias pela Diversidade, a partir de agora com a Ana Carla, né, Aninha? Então é isso, a gente se une muito para estar nos atos de rua, né? Agora, esse próximo dia 19, estaremos juntas no Dique do Tororó, com o piquenique de todas as famílias. E é isso, gente, eu vou passar a palavra, porque a gente que é ativista, quando pega a palavra, se deixar, vai embora. Então, gente, retomando aqui essa roda, esse círculo, né? Esse círculo formativo virtual, a gente está aqui com essas mães maravilhosas, né? Esses coletivos que se entrelaçam aí, que constroem a luta por um mundo melhor. Acabamos de escutar nossa querida Cristiane Sarmento falando um pouco, né, da história, a trajetória de vida dela enquanto mãe colorida, né, enquanto uma coordenadora de um coletivo, né, que é de extrema importância para a gente aqui na Bahia, aqui em Salvador, que é o coletivo Mães do Arco-Íris. E a pergunta que eu estava provocando aqui era, né, foi que levaram essas mães, o porquê que vocês estão no ativismo. E aí eu passo a palavra para a Márcia, para ela falar um pouquinho aí dessa trajetória, dessa história de vida, né? E aí, na sequência, a Ana, a Carla pode tomar a palavra, a Melissa, e a gente segue aí nessa mediação de Bruno Santana
e doutora Angélica Matos. Assim, a gente está muito feliz, né, partilhar esse momento com vocês. Olha, gente, para mim não foi tão difícil, né? Apesar que a minha geração, eu estou com 66 anos, minha geração é totalmente ignorante nesse assunto, até hoje. Muitos acham dificuldade de abrir esse assunto, mas muitos também não querem sair da bolinha e ficar lá naquele cantinho deles, sem se preocupar com a vida de ninguém. Para mim não foi muito difícil, não, porque eu sempre cresci sendo a revoltada, que não gostava de nada, que era contra tudo, porque eu sempre achei tudo muito natural. Eu sou uma pessoa que eu digo, se a mesa é de céu e massa, eu digo é mesa. Então, eu nunca me preocupei com muita coisa, então, era assim, a fora do normal da época. E isso nunca me afetou muito, porque é da minha natureza mesmo. Então, o que aconteceu? Na vida, a gente vai crescendo, eu sempre discuti questões sobre brinquedos de menina e brinquedos de menino. Eu brincava com as duas coisas, brinquedo de menina e brinquedo de menino. Na minha época, brincar com brinquedo de menina era sinal de ficar de castigo, então eu ficava muito de castigo, porque eu tinha muitos primos e gostava de jogar bola, jogar gude, andar de patinete, tudo que na época menina não fazia. Apesar que eu também brincava com os ditos brinquedos de menina, né? Minhas bonecas, brincava de escola, tudo como uma criança normal, né? E à medida que eu fui crescendo, por eu não aceitar determinados contextos, porque meu pai foi uma pessoa que, apesar de ser daquela geração, ser uma pessoa muito mandona e aquele patriarcado, mas ele era uma pessoa que ele gostava de leitura, ele fez a gente ler, ele fez a gente gostar de aprender, de estudar. Então, quando a gente lê, a cabeça abre para um monte de coisa. E aí eu comecei a não aceitar determinados comportamentos que eu via nos meus parentes, nos meus amigos, nos amigos dos outros. E como eu sempre ia sempre pela contramão, então eu tinha até meu tempo de universidade, eu tinha uma série de chamadas. É a metida pobre, é a metida besta, é a sapatona, é a que gosta de andar com viado, é a que gosta de andar com pobre. Isso nunca me afetou, porque eu achava que eu tinha que fazer o que eu queria e quem quisesse, não gostasse. E aí a minha vida foi seguindo, eu me formei, me casei e tive um filho belíssimo, que eu não gosto de estar dizendo, meu filho é gay. Não, meu filho é um homem lindo. Por que eu tenho que dizer que ele é gay? Por que minha irmã, que tem um filho hétero, não diz, meu filho é hétero? Por quê? Então, meu filho é um homem, como outro qualquer, como existem os homens héteros, as mulheres lésbicas, os homens gays, para mim é tudo a mesma coisa. Então, eu não apresento meu filho é um homem gay, não, meu filho é um homem lindo, que eu amo, que eu adoro. Então, quando ele estava saindo da adolescência, eu percebi muita tristeza. E eu procurava saber por que estava triste. E a gente sempre conversou muito, sempre teve um papo aberto, como tem até hoje, e não conseguia saber o motivo. Aí eu pensei, poxa, eu já era separada do meu finado marido, que ele já morreu, mas na época eu era separada e eu achava que era falta da figura paterna. Aí conversei com uma amiga minha, botei ele para fazer terapia, e eu expliquei a ela que minha preocupação era essa, e era ele não saber dizer não para as pessoas, que dizer não é muito importante. Ele não sabia. Conversei com ela, ele fez a terapia, assim, tipo, 12 anos, 13 anos. Quando ele teve alta, ela disse, não, seu filho não tem comportamento nenhum anormal, seu filho é uma criança equilibrada, não se preocupe, fique tranquila. Aí, sosseguei meu coração, ele começou a dizer não para as pessoas, né? E dizer não é ótimo. Eu adoro dizer não. Se eu não quiser fazer as coisas, eu digo não e acabou. Se eu quiser, eu faço. Então, eu acho que todo mundo deveria trabalhar o não, porque é muito importante para dar limitação para as outras pessoas, né? E, graças a Deus, ele aprendeu a dizer não. Só que, quando ele já estava saindo da adolescência, aquela tristeza continuava. E eu sempre me preocupava, perguntava e não queria me dizer. Aí, um dia eu cheguei do trabalho, um sábado à tarde, ele não estava aqui, tinha ido para casa de um amigo e deixou uma carta na minha cama. E eu fiquei assim, pense numa pessoa que não sabia se abria a carta ou se não abria nada ou o que é que fazia, porque tudo nessa hora vem na cabeça da gente. Se machucou, foi embora, aconteceu alguma coisa. Até a gente pensa até em suicídio, né? Nessa hora é uma coisa impressionante. Quando eu abri a carta que eu li, que não era nada disso que eu pensei, eu ainda fiquei mais arrasada, porque era uma tristeza tão grande que eu li naquela carta
que me dizia que talvez eu não gostasse mais dele porque ele gostava de meninos. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, mas eu não fiquei impactada por ele gostar de meninos, eu fiquei impactada porque eu me achei a pior mãe do mundo, porque eu sempre tive um bom relacionamento com ele, a gente sempre conversou sobre tudo, e eu não consegui ver a tristeza que ele carregava por causa dessa sociedade que a gente vive, que não enxerga esse lado, né? E eu era totalmente ignorante no assunto, eu não sabia de nada. Apesar que depois eu fui entender que na época da faculdade eu tinha namorado um homem bi, e eu nem sabia, porque a gente não sabia mesmo, né? Então, o que aconteceu? Eu, com as amigas minhas, conversei com minha irmã, e elas achavam que a minha tristeza era por ele ter me dito que gostava de meninos, e que não era isso. Eu estava me punindo, me culpando. Aí a minha vizinha, que é muito minha amiga, e ela é assistente social, me deu um monte de livro para ler. Ela trabalhava na época com jovens em situação de vulnerabilidade. E ela me deu um monte de livros sobre homossexualidade, desde a antiguidade até o momento atual, naquela época, né? Porque muitos conceitos daquela época já mudaram. E eu li, levei a semana lendo, eu só fazia ler, para saber o que é que estava, em que mundo eu ia entrar, para entender, para poder estar junto com ele, como a gente sempre ficou. E aí depois que eu li tudo, eu disse, mas meu Deus, qual é a diferença que existe entre mim e ele, né? E aí, depois que eu li, que me centrei, que entendi, eu digo, não, a gente sentou para conversar. E aí eu disse a ele, olha, eu não tenho nada para dizer. Eu continuo sendo a mesma mãe para você, você continua sendo o mesmo filho para mim. Agora a gente tem que prestar atenção na sociedade, que é muito cruel, e aí a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção nessa questão, mas vamos seguir nossa vida como sempre. E aí a gente ficou mais unido ainda, a casa que vivia cheia dos amigos dele, que são gays, lésbica, hétero, tudo que é tipo. Os meninos ficaram mais à vontade ainda comigo, e a minha casa vive cheia, né? Vive cheia do grupo de dança, tudo que você pensa, às vezes dorme 20 aqui, e eu no meio da bagunça, e a gente vai levando. Aí um dia eu perguntei a ele assim, como é que a gente vai falar com o meu pessoal, quer dizer, meus pais, minha família? Sabe o que ele me disse? E eu achei assim fantástico. Para que eu vou falar alguma coisa? Alguém deles me disse que é hétero para mim, se explicou. Rapaz, eu disse, ponto para meu filho. Eu nunca tinha pensado nessa hipótese. Não é que ele tem razão? Ah, pronto, ficou por isso mesmo. Eu disse a ele, se alguém disser ou tiver alguma outra atitude diferente, esse alguém eu deleto da minha vida. Porque quem não lhe aceita, não me aceita. E isso é para minha família, meus amigos, meus parentes, todo mundo. E aí a gente vai passando o tempo. Minha família não teve nenhuma reação, foi tudo normal, continuou como sempre. Uma amiga minha me chamou para ir para uma festa de mães, que era patrocinado, promovido, eu nem me lembro, pelo Mães pela Diversidade. E o tema da festa era Minha Mãe é uma Drag. E aí eu fui para essa festa. Eu não sei nem se foi, Cris, eu não lembro. Eu sei que eu fui para essa festa com essa minha amiga. E aí chegamos lá, a gente se montou de drag. Tinha um monte de mãe lá, um monte de parente, um monte de menina, a coisa mais linda. Eu digo, meu Deus, meu lugar está aqui. Não tem outro lugar para mim. Me achei, por quê? Porque é como o Cris falou, uma mãe de LGBT é uma pessoa solitária, então ela tem que procurar outras mães para conversar, para conviver, para difundir, para conseguir alcançar outras mães, né? Então, eu digo, bom, aqui é que eu vou ficar. Aí me engajei no Mães pela Diversidade. E aí depois o Mães teve a dissidência para o Famílias, e eu fiquei no Famílias até hoje, desde 2016 que o Famílias está aí, e o Famílias faz um trabalho que é para divulgar a cidadania e muito de conhecimento da causa para outras pessoas, né? Quando a gente fazia muita coisa pessoalmente, né? Não tinha virtual, a gente fazia no pessoal, inclusive a gente ia para as escolas, tinha aquele projeto de roda de conversa, eu participava muito, só que com a pandemia ficou tudo no virtual. E aí não teve mais esses projetos que a gente participava e a gente ficou no virtual, então nós fizemos a página. E a nossa página chegou a 100 mil pessoas essa semana, e eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz. 100 mil seguidores. Então, eu achei fantástico.
e o coletivo, todos os coletivos que trabalham, que lutam, que brigam pela cidadania, pelo respeito para essa população LGBT, eu estou junto. Se me chamar, a gente vai ter no céu, eu vou. Se me chamar, eu até disse a Bruno, se for virtual, eu participo. Se não for, eu não posso, porque eu não posso sair de casa, que eu estou de repouso com o braço quebrado. Mas não, vai ser virtual, então eu participo. Então, é parada, né, Cris? A gente já foi para parada, para um monte de coisa, e a gente está sempre junto, porque a gente tem que se unir. Todos os coletivos, ONGs, tem que se unir para a diversidade. E a gente tem luta pelas mulheres, pelos negros, pelos indígenas, por tudo que for diferente, a gente está metido, porque todo mundo que é diferente é igual a todo mundo, cada um na sua peculiaridade. Então, eu continuo nesse ativismo, para mim é um crescimento. Meus filhos que ficam por aqui me ensinam pra caramba. Quando eu não sei o que, eu pergunto, o que quer dizer isso aí? Me diga aí para eu não ficar por fora. Outro dia mesmo eu te perguntei ao meu filho o que é biscoitar, botar a cara na tela para fazer propaganda, já sei o que é. Então, é assim que a gente vai levando. Por quê? Porque a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer outras mães que estão numa situação difícil, até por ignorância mesmo, por não saber como resolver aquele problema, porque não existe manual de mãe, então a gente tem que se virar sozinha, não é verdade? Então a gente fica num momento que, entre a cruz e a espada, não tem conhecimento, o que é que eu vou fazer? E aí fica uma situação difícil, então eu levo livros, eu estudo, eu entro em artigo, eu procuro ler, eu procuro me informar, ver filme, tudo que você imagina. Eu levei 2 anos da pandemia dentro de casa, eu não senti vontade de ir para a rua, porque eu me engajei em tudo que foi canto. Me meti em tudo que era lugar, tudo que era live, tudo que era coisa nova, para poder a gente estar sempre por dentro, ajudando outras pessoas, ajudando tanto essa população, que é uma população muito sofrida, esse público sofre pra caramba, né? Porque, como eu digo sempre, se toda mãe tivesse uma cabeça mais aberta, no momento que bota um filho no mundo, eu não consigo entender, na minha cabeça, assim, talvez porque eu sou meia malucada, né, sou meia fora do comum, eu não consigo entender uma mãe dizer assim, você não é como eu queria, então pode ir embora, e tira o menino de casa. Eu não consigo, na minha cabeça, não consigo entender isso, porque a gente gerou aquele ser. Como é que você gera um ser e bota um ser para fora, porque ele não é do jeito que você quer. Cada um é do jeito que quer. A gente não bota a criança para ser nossa, a criança é do mundo, a gente está tendo que orientar para ele saber voar depois, né? Então, muita mãe não sabe isso, não sabe como resolver o problema. Então, a gente está aqui, nós todas e um monte de gente, para poder esclarecer e também dar força para esses filhos que ficam sozinhos, porque eu tenho muito, muito menino que procura a gente porque se sente só, porque não tem a quem recorrer. Então, a gente tem que estar sempre disponível, né, para estar junto, e é um crescimento muito grande, muito rico para mim participar disso tudo. E eu agradeço que tem outras mães coloridas iguais a mim, né? Que depois é que eu fui entender o que é ser isso, né? E é muito, muito gratificante quando a gente consegue chegar pelo menos a uma pessoa, que não chegue a 40, mas de um 40 a gente consiga de um, já é muita coisa, né? Quando a gente é educador, a gente diz assim, quando a gente chega na sala de aula, de 44 alunos, se um se formar, a gente está satisfeita, né? Isso que a gente diz, educador diz assim, né? Eu mesmo, depois que tem sala de aula, eu penso dessa forma. Mas se você, dentro de um universo de algumas pessoas, você conseguir dar uma autoconfiança para um público sofrido, para a gente é muito gratificante. E é por isso que eu faço, a minha bandeira é nisso que eu continuo minha luta, e é para isso que eu tenho o resto da minha vida, que eu estou com 66, né, mais para lá do que para cá, mas eu espero em Deus que Ele me dê mais algum tempo, porque a gente precisa de muita coisa para fazer, né? Eu agradeço a atenção de vocês e gostei muito de estar participando desse ciclo. Obrigado, Márcia. Antes de passar para a Ana, eu só queria dizer que eu estava lá nesse evento Minha Mãe é uma Drag, foi no Beco então dos você Artistas. Me viu lá. Te vi, foi muito legal mesmo, foi uma experiência incrível. E Ana, querida, a palavra é sua. Fale um pouco para a gente como foi sua trajetória e o que é que te levou para o ativismo aí. Você que está representando aí o coletivo Mães pela Diversidade. Boa tarde a todos, todas e todos, novamente.
né? A Angélica não estava aqui quando eu me apresentei. Bom, como Márcia falou, tem coisas que não dá para a gente entender, né? A posição de algumas mães, porque a gente fala tanto em amor incondicional, e eu acho que a gente, como mãe, peca muito quando a gente começa a projetar os nossos anseios nos nossos filhos. E eles são seres que, apesar de vir de nós, são independentes, com gostos diferentes. Então, a gente já começa na gestação de se é menino, se é menina, né? E aí que a menina vai ter que ser bailarina, que o menino vai ter que ser médico, porque a mãe queria ser e não pôde. Então, a gente acaba projetando nos nossos filhos uns desejos, né? Um sonho que era nosso. Eu não realizei, meu filho tem que realizar, e não é assim. Né? Eu acho que o pai e a mãe têm que começar por respeitar a vontade dos seus filhos. E aqui em casa, eu aprendo muito com eles, porque eu sou da época do GLS, né? Então, eles vinham me falando sobre transgênero e outras coisas, e iam falando, né? Os meus dois mais novos. Que eu tenho três, o mais velho e a caçula são héteros, e o do meio, que é gay. E aí, o do meio, a minha filha sempre falava alguma coisa e eu não entendia, e aí eles me explicavam, né? E aí, com 17 anos, o pai tirou meu filho do armário, porque para a gente sempre desconfiou que era, mas a gente nunca conversou a respeito. E para a gente, pai também, e mãe, fica aquela angústia da certeza. A gente não tem a certeza se é, se não é, o que está passando, o que é que está acontecendo, e nada dele falar. E aí o pai, uma vez pegando uma conversa nele no celular, chamou ele e me disse que ia falar com ele. Eu ainda tentei evitar. Eu fiz, e se ele for alguma surpresa? Ele fez não. Eu fiz, já me aliviou, porque eu já vi que eu não ia ter esse embate com ele, porque em momento algum eu iria deixar de apoiar meu filho por causa de marido ou de quem quer que fosse. De maneira, não tinha a menor possibilidade. Eu perderia o marido, o pai, a mãe, o avô, a avó, mas o meu filho eu iria acolher sempre. E aí ainda tentei evitar que ele falasse, justamente por esperar o momento dele. Mas aí, e perguntou, conversou com ele, e aí eu peguei o meio da conversa, e aí falei o que estava acontecendo. Aí meu filho falou, não, meu pai está perguntando se eu sou gay. Eu fiz, e você é? Ele fez, sou. Fiz, bom, saiba que nossa casa é o seu refúgio, que aqui você não precisa esconder nada de ninguém. Aqui a gente vai continuar te amando, te respeitando do mesmo jeito, é o seu forte. E para o que você precisar, estamos aqui. E eu achei até que eu fui um pouco fria, mas, na verdade, o que eu queria mostrar para ele era a naturalidade. Eu não queria fazer aquele escarcéu, aquela coisa, né? Mas aí tocou em mim, porque eu fiz assim, já está na puberdade, ele já disse eu sou, então ele quebrou a cúpula de proteção, né? Daqui a pouco está namorando, daqui a pouco está se expondo, e aí como é que vai ser? E aquilo, como toda mãe e pai que protege seu filho tem medo, né, da violência lá fora. E aí eu comecei, se eu já era uma leoa, eu virei uma onça, assim, uma coisa, porque eu saía na rua observando, procurando alguém que olhasse torto, alguém que apontasse o dedo. E aí eu cheguei no trabalho e conversei com uma psicóloga de lá do trabalho, chorando muito, na época eu trabalhava na maternidade, eu sou funcionária pública municipal. E aí falei, eu fiz assim, não tem problema meu filho ser gay, minhas lágrimas não são por causa disso. Eu estou com medo da sociedade, do que vai acontecer com ele, de eu não estar o tempo todo com ele. E aí ela me falou que o principal eu já estava fazendo, né, que era acolher, que era respeitar e me colocar à disposição, porque, infelizmente, eu não posso tirar as dores dele, né? E isso eu aprendi muito com mães. Minha posição não é de LGBT, minha posição é de mãe. Então, eu entendo da dor de mãe, eu não entendo da dor do LGBT. E aí ela me falou da ONG Mães pela Diversidade, procure no Face, procure nas redes sociais, e aí eu entrei, e aí veio começando a tirarem todas essas nossas dúvidas, né, das outras letras da sigla, né, o porquê, e aí começamos a ler, a estudar, a trocar experiências, conversar uma com a outra, e aí vem outros profissionais no meio. E aí eu fiz assim, o que eu posso fazer é tentar fazer com que as pessoas respeitem o meu filho da melhor maneira que eu posso fazer, que é no ativismo. É me colocar à disposição, é falar que o meu filho nasceu assim,
Porque quando meu filho falou, eu disse a ele que eu sabia, desde que ele era bebê, que ele era diferente. Ele fez, minha mãe, como? Eu chorava diferente. Eu fiz assim, não, era uma questão de energia. Eu sabia que você era diferente do seu irmão. Era uma questão, assim, de... Sabe quando você... Eu sempre digo isso, quando você conhece alguém, você simpatiza de imediato, você não sabe o porquê, ou você antipatiza com a pessoa sem nunca ter te feito nada. É uma questão de energia. Eu sabia que ele era diferente. Não brincava de boneca, não se vestia de menina, não tinha trejeitos. Era um menino, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele. E sempre foi muito amoroso, muito carinhoso, muito respeitador. E aqui em casa a gente nunca teve esse preconceito. Eles nunca viram a gente estar julgando ninguém por ser preto, por ser pobre, por ser LGBT. A gente nunca teve essa conduta dentro de casa. Então, quando ele admitiu, eu chamei os irmãos em separado e falei: olha, seu irmão assumiu que é gay, espero que não tenha problema nenhum com vocês. Vamos nos armar, porque se alguém mexer, vai comprar briga, a gente vai partir para cima. Então, eu fui bem assim, os meninos já desconfiavam também, e graças a Deus foram muito receptivos com a situação. Então, assim, na minha casa foi tudo muito tranquilo. Então, eu não consigo conceber essa história de uma mãe expulsar um filho, de uma mãe agredir um filho, como a gente vê histórias aí de agressões mesmo, de violência, até assassinato, né? Ver gente dizer assim, eu prefiro meu filho morto do que meu filho gay ou minha filha lésbica. Então, que amor é esse? Que eu não consigo conceber esse tipo de amor, entendeu? Então, eu acho que a gente endeusa muito o pai e a mãe, pai e mãe erra, pai e mãe peca, pai e mãe pode e deve aprender, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com isso de endeusar pai e mãe, porque eu acho que já quebra aí essa coisa de que... Porque quando alguém diz assim, se um pai ou uma mãe rejeita seu filho LGBT, as outras pessoas se sentem autorizadas a fazer o mesmo. E no momento que uma mãe pega na mão do filho e diz assim, não vou permitir, não vou admitir que meu filho sofra nenhum tipo de violência, só por ele ser quem ele é, essas pessoas dificilmente, né? Eu acho que é uma maneira de você proteger, porque ele sabe que ele não vai atingir, né? Sabe, porque quando um pai e uma mãe que está ali para proteger não faz esse papel, permite que as outras pessoas, né, agridam, violentem eles. E quando eles dizem assim, não, se eu brigar com esse menino, se eu mexer com esse menino, eu vou ter aí outras pessoas que vão vir em defesa dele. Então, eu acho muito importante essa posição do pai e da mãe. A ONG Mães pela Diversidade tem o nome Mães, mas é para pais, mães ou responsáveis de LGBTs. Porque quando a família acolhe, a gente evita que a droga os absorvam, a gente evita que a prostituição seja o único meio de sobrevivência dos nossos filhos, porque nós evitamos um abandono escolar, nós evitamos a evasão escolar, e a gente vai proteger o futuro deles. Porque se já é difícil não ter escolaridade para quem não é LGBT, para quem é LGBT, gente, resta o quê? Se já é difícil arranjar um emprego, né? Já é difícil as pessoas aceitarem usar um nome social no ambiente de trabalho, né? Na escola, eu fui chamada agora para participar de um trabalho na escola a respeito do bullying, para a gente trabalhar isso dentro da escola pública. Porque essa violência tira os nossos filhos das oportunidades da vida, arranca deles o sonho de uma profissão, de um futuro brilhante, porque eles podem e devem estar em todos os locais. Eles é que têm que decidir onde eles devem estar, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muito questões de políticas públicas, porque eles sofrem muito com isso, né? É o político que trabalha pela maioria e não pela minoria, né? Nós estamos vendo aí muito político envolvido em questões, né, de preconceito mesmo, de falar, de querer acabar com o casamento LGBT, de falar em ideologia de gênero, que eu acho que é muito grave, né? Todas essas fake news que são colocadas na responsabilidade no nome dos nossos filhos, isso para poder comover a sociedade, colocar ela contra os nossos filhos. Então, eu acho muito importante que todas as famílias abracem, independente de qual ONG, de qual grupo a gente faça parte, né? Eu acho que a gente tem que dar as mãos e apoiar, e como eu aprendi também na ONG Mães pela Diversidade, eu sou mãe de um menino gay,
mas eu protejo, acolho e corro atrás para ajudar todos os outros. Porque pior do que meu filho pode sofrer preconceito, sim, mas o trans sofre mais, a travesti sofre mais, não é? Então, o LGBT preto, o LGBT da favela, o LGBT, né, pobre sofre muito mais. Então, acho que a gente tem que abrir que tem todas né, essas pontualidades aí que ainda agrava mais a situação. Né? Então, acho que é muito importante a gente... Né, eu quero nossos filhos lá no judiciário, eu quero nossos filhos no plenário, eu quero os nossos filhos nas lideranças das empresas, sabe, na mídia, apresentando programas, jornais, entender onde eles querem estar. Então, vamos parar de podar os nossos filhos, vamos deixar que eles criem suas asas, permitam que os nossos filhos realizem os seus sonhos, sabe? É muito difícil a gente ver, né? Aí, hoje, essa semana, eu estava vendo uma reportagem sobre violência, e aí dizendo assim, fulano morreu porque ele era gay, fulana foi agredida porque era trans. Não, eles não foram agredidos por isso. Eles foram agredidos porque a outra pessoa era um potencial agressor, a outra pessoa era violenta, a outra pessoa era preconceituosa. O fato dos nossos filhos serem LGBT não traz violência. O que traz a violência é a desinformação, é a ignorância. Tá? Então, a culpa não é dos nossos filhos que são LGBT, a culpa são dos agressores, são dos violentos, são dos potenciais agressores que usam isso como desculpa para colocar o seu ódio para fora. Entendeu? Então, vamos respeitar os nossos filhos, vamos dar as mãos. E a gente fala muito de festas, a gente fala muito de parada gay, a gente fala muito de parada LGBT, de eventos, mas a gente tem que falar muito de políticas públicas para proteger os nossos filhos, né? Políticas públicas que dêem a eles a oportunidade de estudo, de ingressar em faculdade, né, de estágios, de remuneração, para que eles tenham, né, equidade. Não é privilégio que a gente quer, como muitos pregam por aí. Tá? Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras. Eu queria passar para a Melissa para a gente fechar essa rodada, né? E na sequência, Angélica, você pode também trazer aí outros elementos para a gente seguir, viu? Então é isso. Melissa, a palavra é sua, fica à vontade. Vamos lá. Boa tarde, companheiras e companheiro, mais uma vez. Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês e pensando na interseccionalidade que há entre nossas histórias, né? Basicamente, elas se entrelaçam. Então, vou procurar trazer só as peculiaridades da minha, porque o resto vocês já estou contemplada aí nas falas de todas vocês, né? Bom, eu sempre fui uma pessoa, uma menina e uma adolescente de corpo muito político. Eu sempre fui consciente dos lugares de privilégio que eu ocupava e sempre quis fazer coisas com esses lugares, com esse meu lugar de privilégio. Então, o lidar com as pessoas LGBTQIAPN+, ainda que seja nesse lugar da busca de direitos por elas, eles e eles, sempre foi presente na minha vida. Minha primeira filha nasce, meu marido, e é importante isso também, meu marido também é esse mesmo cara, esse mesmo ser político, ou a gente não conseguiria andar juntos, né? Estamos juntos há 33 anos, mas não daria para ser uma pessoa diferente, né? Com um pensar diferente. Então, a gente sempre teve nesses meios. Nossa primeira filha nasceu absolutamente tranquila, uma menina super responsável, tarará. O nosso segundo filho chegou maravilhoso, já tinha algumas coisas que fazia com que a gente tivesse um cuidado com o olhar das outras pessoas para a nossa família, porque meu filho era um menino negro numa família de brancos, então aquilo ali já um ar de preconceito sempre permeou essa
essa nossa vivência para além das paredes da nossa casa, né? Mas assim, com 2 aninhos, 1 aninho e meio, 2 aninhos, andou, falou, aí eu olhei e disse, nós temos um filho gay, amor. E ele disse, não, isso é coisa da sua cabeça, e não sei o quê, não sei o quê. Mas diferente do filho da Márcia, por exemplo, ou até da Ana Carla, que não dava sinais, meu filho era a encarnação da Beyoncé. Então, assim, ele botava uma toalha na cabeça, ele botava o socador de alho na boca e cantava, ele era a própria diva. Era um momento na pré-adolescência ali, era um momento de MSN ainda, então ele tinha o codinome Larissa Ferraz, era o codinome dele, né? Então, assim, mas ainda assim, toda essa estrutura familiar nos pressionava no sentido de que você mima seu filho demais, seu filho chora, você dá colo, seu filho quer dormir com você, você deixa dormir com ele, ir para a cama, não é assim que se cria homem. Então, sempre essas pequenas violências, né? Essas estruturas que teimam em querer se instalar de uma forma tão violenta sobre nós, especialmente nós mães, que nós acabamos cedendo em alguma medida a essas pressões, né? Então, eu fui extremamente violenta com meu filho, no meu olhar de hoje, tá? Eu disse para ele, segura a munheca, menino, homem não chora, menino, vai brincar com os seus carrinhos, vai chutar uma bola. Então, eu fui uma mãe extremamente violenta com meu filho. Naquele momento, eu não entendia que eu estava sendo, né? Mas hoje, sim, eu entendo. E o que acontece? Mudou, por algum acaso, o comportamento dele ou quem ele era? De jeito nenhum. O que aconteceu com isso? Foi criando-se um abismo entre a nossa relação e a existência do nosso filho, né? Até que um dia, por um episódio, ele ficou em recuperação em matemática, foi péssimo em negócio de exatas, ele é das humanas mesmo, e hoje também eu entendo isso, e está tudo certo, 1000 em redação, e está beleza demais, mas não botam a fórmula de Bhaskara que não rola. E aí, eu fui até a escola e disse, olha, meu filho já teve alguns episódios de racismo que ele sofreu lá. Só abrindo um parêntese para essa história, uma vez ele tinha uns 8 para 9 anos e ele não queria mais ir para a escola. E aí, com algum jeito, eu fui, meu filho, conta o que está acontecendo. E ele disse, mãe, ninguém senta nas cadeiras do meu lado. Aí eu disse, como assim, meu filho? Por quê? Aí ele disse, porque uma coleguinha minha disse que não era para sentar, porque como eu sou preto, se ele encostasse em mim, iam se sujar. E essa foi a primeira grande violência que meu filho sofreu dentro da escola. Então, eu já tinha ido lá, muito calmamente, que sou uma pessoa calmíssima, né? Então, já fui, desci o sarrafo na escola, e a escola teve que chamar mãe, pai, conselho de classe, e tudo, para conscientizar os alunos. Né? E eu disse, olha, o erro não está nessa criança, o erro está na estrutura que está formando ela, e é responsabilidade da escola, sim, ajudar com que essa família conduza a criação dessa criança e abrir os pensamentos das outras crianças que estão aqui. Enfim, então, superado esse episódio do racismo, ele começou a ficar triste, notas ruins, aí eu fui na escola e disse, chamei o coordenador, que já me conhecia, aí disse, aconteceu alguma coisa? Eu disse, eu não sei se você sabe, mas eu vi lá no MSN do Rairan que ele é uma pessoa LGBT e talvez isso esteja influenciando aqui, ele pode estar sem saber como se comporta na escola e tal. E ele disse para mim, Melissa, você está descobrindo agora que seu filho é gay? Porque ele chega aqui na escola todo dia, arranca uma flor do canteiro, põe no cabelo e vai para a sala de aula. Ele se relaciona perfeitamente bem com os colegas, não há nenhum problema. E aí, naquele momento, eu disse, cara, eu estou fazendo tudo errado. Porque, ao invés dele ter em mim esse ponto de apoio, dele dividir comigo isso, gente, é a descoberta da sexualidade dele. Eu não estou falando, eu estou falando de uma criança de 14 anos que vai ter a sua sexualidade aflorada naquele, né? E eu não estou participando disso com meu filho.
Que droga de mãe sou eu? Né? Quer dizer, eu viro o mundo, eu pinto meu rosto, eu vou para a rua empichar presidente e eu não consigo conversar com meu filho, ser um porto seguro para ele, né? E aí eu chamei e falei, olha, eu sei que eu talvez você não se sinta seguro em conversar comigo, mas eu vou pedir para você ouvir sua mãe. Me ajude a ser uma mãe melhor para você. Me ajude a te compreender. Me explique como é que eu faço isso. Porque eu te amo incondicionalmente. Seu pai te ama incondicionalmente. E a gente está errando muito com você. Então, nos ajude a sermos pais melhores para você. E aí ele chorou muito, o comportamento dele mudou completamente a partir desse momento, né? E eu queria muito falar, mas politicamente, uma pessoa de corpo político como eu não queria invadir o lugar de fala de ninguém, porque eu não podia assumir como é que ele... Eu tinha que falar do que eu estava sentindo, tinha que falar com minhas pares, com outras mães que não reproduzissem aquilo. Não podia falar de como meu filho se sentia a partir daquele meu comportamento. E aí, um dia, assistindo o Globo Repórter, eu vi a matéria do Mães, que foi feita com Mães pela Diversidade, um Globo Repórter. Veja que o Mães pela Diversidade, salve Maju Jorge, que acabou gerando, parindo, né, todo esse movimento, né? E aí fui para o Facebook, fui acolhida falando de onde eu era, que naquele momento eu morava em Alagoas e tal, e fui acolhida pela maravilhosa Gi Carvalho, que então era coordenadora lá do Mães pela Diversidade, que me acolheu, e nós fomos a 3, 4 eventos, e eu saí pegando BlaBlaCar, porque não tinha negócio de Uber nessa época, mas tinha aplicativo de carona. Digo, cara, eu quero ir, eu quero ver, eu quero entender como é que vocês fazem. E aí fui, e aquilo me contagiou de um jeito que eu disse, cara, é isso, arrumei meu lugar de fala. Arrumei meu lugar de fala e vou sair quebrando preconceito dessas mulheres, que essas mulheres precisam de ajuda como eu precisei. Entende? E aí, a partir daí, nós entramos no ativismo, nós temos uma forma, eu assumi a coordenação do Mães na Bahia, do Mães pela Diversidade na Bahia, até 2018, se não me engano, e aí depois houve a dissidência e nós saímos para montar o Mães da Resistência, com muita gratidão a Maju Jorge, com muita gratidão a todas as pessoas que nos ensinaram lá, mas, assim, nós entendíamos que havia uma outra via de luta que naquele espaço não cabia, então que tenham outros coletivos que vão cumprindo, suprindo essas lacunas que vão sendo deixadas por aquilo que a gente não tem perna para correr atrás, né? E aí, e foi isso, e a gente funda em 2021 o Mães da Resistência, carregada, imbuída dessa coisa de não esquecer nunca das interseccionalidades, imbuída dessa coisa de acolhimento e de ser fonte de informação, de letramento mesmo, para que as mães compreendam que está tudo bem em ser mãe de uma pessoa LGBT, que o medo não pode paralisar a gente jamais, porque as existências delas, deles e deles vão continuar por aí. E se a gente se deixar paralisar pelo medo, a gente vai atrasar um processo evolutivo que está em curso, né? Então, o medo ele pode ser motivador, mas não paralisante. E aí a gente segue, já estamos aí em 17 estados, na Bahia, representados por Letícia, que hoje não está aqui porque está socorrendo uma mãe da resistência, que está num processo de vida ou morte, e a gente precisa muito de ajuda para que o Estado cumpra seu papel, e esse é um dos nossos focos de luta, né? Buscar com que o Estado cumpra seus papéis, trazer esclarecimento, educação e formação, e para isso eu já estou aí fazendo minha faculdade já terminei uma, estou fazendo sociologia e rezando para acabar, porque eu quero fazer filosofia, mas eu precisava ser encampada ali pela sociologia, que se eu fosse direta pela filosofia, eu ia pirar demais. E que o mundo esteja preparado para o amor e para a força de luta
de todas nós, mães da resistência, da diversidade, do arco-íris, da família, de todos os lugares. Porque nós existimos, nossos filhos, filhas e filhos existem, vão continuar existindo, precisam, merecem e vão ser respeitados. Não precisa ser amado, não. Amor a gente não impõe a ninguém. Ninguém precisa amar os filhos da gente, não. Mas respeitar e garantir seus direitos e preservar sua vida, isso vão. É isso. Eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição, né? Porque agora que eu estou entrando na roda, né? Já entrei antes, mas agora eu entro oficialmente na roda, nesse círculo virtuoso, virtual, formativo. Eu sou Angélica Matos, para as outras pessoas também que não estão me vendo, me apresentei pela ordem alfabética, Ana Carla, Cris, Márcia, Melissa, Bruno. Bruno já está cansado de me conhecer, eu já me apresentei, e aí eu quero me apresentar para todas as pessoas que vão nos ouvir, vão acessar esse conteúdo. Eu sou Angélica Matos, estou presidente da Comissão de Gênero do Tribunal de Justiça da Bahia, e a gente está num trabalho muito bonito, formando, né, um conteúdo para a Semana, né, LGBT do TJ Bahia. E hoje nós estamos ouvindo essas mães coloridas, né? Eu estou vestindo branco, estou com óculos mais ou menos grená, eu uso óculos de grau, né? Meu cabelo é encaracolado, tem uma mecha branca, que eu respeito muito e gosto muito dela. Dei algumas mechas assim, de uma cor que saiu estranha, mas tá bem bacana. Boa tarde a todas e todos e todes. Conversando, vendo essas mães conversando, Bruno, nosso curador, eu fiquei impressionada como elas conseguiram já abarcar as perguntas que nós traríamos para ela, né? Compartilharam aqui de uma forma muito rica, muito pungente, os desafios que são enfrentados no âmbito familiar, logo encontrando a sua criança em tenra idade. Crianças que acabam de nascer, estão ali chegando, talvez pai e mãe que também acabam de nascer, junto com essa maternidade e paternidade, e esse olhar de afeto, de amor e de cuidado é que faz toda a diferença e faz essas mães que eu ouço, é isso que eu ouço de vocês, Ana, Carla, Cris, Melícia, Márcia, esse cuidado e esse afeto, e essa preocupação, né, que é se preocupar antes, se ocupar antes de alguma coisa com o futuro desses filhos e filhas e filhos, né? E assim, é muito bonito e é muito tocante. Eu já compartilhei no outro encontro que eu não sou mãe, então eu não consigo alcançar esse sentimento que vocês vivenciam. Mas eu também sou filha. E eu tive uma mãe que me disse, a Márcia trouxe a história da carta na cama, né? E assim, a minha mãe, eu conversei com a minha mãe, meu Deus, lá vou eu estourar o tempo falando de mim mesma, mas assim, a primeira vez que eu tive contato para falar sobre a minha condição, né? A minha orientação, digamos, foi com a minha mãe, e ela disse, assim, de uma maneira muito bonita, e que norteou a minha vida. Ela disse, minha filha, seja o que você quiser, desde que você se respeite e respeite a sua família. E isso eu tinha 16, 17 anos, sofria muito com a questão de ser lésbica, né? Foi depois de um almoço muito traumático, de Semana Santa, que quem estava sendo crucificado era eu, né? Porque estava, não, aquela confusão. E dias depois ela viu o meu sofrimento e ela disse para mim, a minha mãe é costureira, ela tem 96 anos. Ela parou de costurar agora que não está enxergando direito, mas ela é uma costureira. De vez em quando ela faz as costuras dela lá. E aí ela sentada costurando, como que diz, pega um dedal aí, né? E ela viu que eu estava sofrendo, e ela me disse essa frase. Foi o que ficou na história, assim, o que fica na minha história, né? Que norteou a minha vida. E aí vocês trazem essas vivências pessoais, esses desafios que enfrentaram, mas o que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo é justamente a garantia, né, da afetividade. É a concretização do amor familiar na sua forma mais verdadeira. E quando Maria Clara fala assim, eu não consigo entender uma mãe e um pai que não conseguem, né, aceitar e que praticam atos de violência, de não aceitação e tal, realmente para nós que somos movidos e movidas e movidos pelo amor, quando a gente enxerga o ódio, ele nos é estranho. E deve ser mesmo. E deve ser mesmo. Porque o ódio ele não constrói. E eu não consigo pensar família a partir dessa mãe que eu tenho e do pai que eu tive,
Se não for por afeto, se não for por amor, se não for com união, se não for com acolhimento, se não for com respeito, o respeito é um valor muito caro para mim, né? Então, o que eu vejo aí é que vocês todas se formaram em redes de apoio. Isso aí estava nas nossas perguntas, viu? Bruno, por favor, me contenha. E assim, vocês trouxeram essa construção dessas redes de apoio, trouxeram essas experiências mais íntimas, mais sofridas, né, Melissa? Né? E Cris também eu já conheço a história. Então, isso é muito tocante. Eu espero que a história de vocês, as histórias de vocês, as vivências de vocês, consigam tocar as outras pessoas que nos ouvem, que nos veem, né? E que vão nos ver também futuramente em outras oportunidades. E aí eu vou fazer a segunda pergunta, já querendo que vocês voltem na semana que a gente vai fazer, né, Bruno, presencialmente, para novamente contarmos as suas histórias e contarmos também outras histórias, porque nós vamos celebrar essas vidas, como eu celebro a vida de vocês e dos seus filhos, filhas e filhos, para que a gente possa celebrar essas vidas aqui em junho, na sede do Tribunal de Justiça da Bahia, tá certo? Já fica aí o convite a vocês, mães coloridas, né? Com os seus respectivos filhos e filhos, tá bom? A gente faz questão de conhecer cada um. E assim, eu vou partir com o coração partido para a segunda pergunta, tá certo? Quais são os principais desafios enfrentados pelos coletivos, tá certo? Pelos coletivos, não vocês mães de uma forma individual, mas como é que o coletivo Mães do Arco-Íris, Famílias pela Diversidade, Mães da Resistência, Mães da Diversidade, o que é que vocês encontram pela frente de desafios e o que é que vocês têm feito em termos de organização para superar esses desafios? Eu acho que o maior desafio, não sei se só da minha, nós tivemos uma reunião presencial que eu disse que geralmente as mães que vêm para nós são as mães que já respeitam seus filhos, só querem ter ali um local onde aprender sobre eles, onde lutar pelos direitos deles. Eu acho que o maior desafio é trazer para nós justamente as mães que não conseguem aceitar os seus filhos, que não conseguem entender os seus filhos, que não conseguem respeitar os seus filhos. Eu acho que é aí que tá. Uma colega ainda fez assim, mas essas eu quero distâncias. Eu fiz assim, mas quanto mais a gente alcançar essas e trazer para o nosso lado, mais filhos nós vamos ter protegidos. Não é? Nós temos até e chamar essas mães ao ativismo, porque nós temos nos grupos um número grande de mães, mas poucas são aquelas que vão às ruas, poucas são aquelas que se pronunciam, poucas são aquelas que dão a cara. Talvez até porque muitas têm o comodismo de que seus filhos estão bem, ou a falsa impressão de que seus filhos estão protegidos. Né? Tem alguns que já estão com os filhos num casamento, moram em outros países, então tem aquela falsa impressão de que está protegido, meu filho está bem, né? Mas temos os outros filhos, que também são nossos filhos. Eu acho que quando o filho é agredido, todas as mães têm um pouquinho ali de dor, de sofrimento, né? Então, eu acho que falta ainda a gente trazer mais mães para o ativismo. Aqui em casa, meu filho é gay, mas eu digo assim, ele é gay, mas eu confundo todo mundo, porque o pessoal pensa que o LGBT da casa sou eu. Porque tem 7 de setembro, ninguém quer ir para a rua. Eu vou com a camisa do Mães, vou com a bandeira abraçada, a alça de minha bolsa é arco-íris. Se eu puder, eu boto um pisca-pisca de arco-íris, mas eu vou para a rua. Passou a banda, eu atravesso a pista lá para todo mundo me ver, me enxergar e dizer assim, olha. Aí meu filho assim, pensa, mamãe, tem gente que pensa que a senhora é LGBT da família, porque eu saio fantasiada de arco-íris, sabe? Então eu vou, e aí as pessoas às vezes se identificam, né? Vem um menino e fala assim, poxa, eu queria que minha mãe fosse assim, poxa, eu queria que minha mãe me aceitasse assim, liga para minha mãe, dá uma chamadinha lá, me manda o contato da mãe. Então, assim, eu acho que ainda tem muitas mães para a gente chegar, e a gente precisa muito chegar nessas mães. Né? Eu digo que um projeto que eu tenho, na minha cidade, eu acho que na maioria das cidades no interior, época de feira, né, fica sempre alguém ali com a plaquinha, né, falando de sua religião, fazendo uma campanha ali de uma arrecadação de alguma coisa. Eu vou para a rua panfletar como mãe pela diversidade. Se é mãe de LGBT, venha para cá. Se é pé de LGBT, bora conversar. Acolha seu filho.
ir para a rua mesmo, sabe? Cara a cara, peito a peito com essas pessoas. E eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo pelo menos um pouco mais de respeito para os nossos filhos. Entendeu? E dizer aos pais que não nos conhecem, olha, a gente existe, a gente está aqui, vamos dar as mãos, entendeu? Precisando, vamos correr junto atrás dos direitos dos nossos filhos, né? E aí a gente está em Câmara de Vereadores, a gente vai atrás de prefeitura. Eu troquei de setor de trabalho por causa da comunidade LGBT, a gente fizeram, olha, a gente tem, você trabalha fechada dentro de uma sala e a gente tem um setor que sofre muito preconceito, a gente não consegue fechar uma turma, que é o setor de SAI-CTA, que trata de pessoas com doenças infecto-contagiosas e tal. E aí, disseram assim, você precisa estar na frente, as pessoas precisam lhe ver, precisa de um acolhimento, sabe? Precisa de ética, precisa de carinho, precisa que sejam chamados pelos seus nomes sociais. Então, a gente quer que tenha alguém assim, né, na recepção desses setores. E mudei de setor por causa deles. Eu estava há 10 anos em outro setor, fechada dentro de uma sala, e agora trabalho. E aí tem evento LGBT, o pessoal lembra, bora botar Carla, vai ter, né, atendimento de saúde LGBT, bora botar Carla, porque enxerga na mãe de LGBT ativista esse respeito pela comunidade, né, essa necessidade de ter alguém ali que entenda e sabe acolher. Né? Então, acho que assim a gente vai fazendo nossa diferença. Né? Nós temos mães que começaram a estudar psicologia para poder trabalhar nessa questão. E eu acho que o que falta muito é trazer as mães que se negam, né? Que não enxergam, que negam seus filhos. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente. Agora, Obrigado. acho que agora sou eu. A bola é sua, Cris. É isso, né? Os desafios, e são muitos, não são poucos, né, mames? Então, além desses, né, que a Ana trouxe, eu trago também uma questão aqui, que quando a gente passa a fazer parte do movimento social, a primeira coisa que a gente se depara é justamente a questão da desigualdade social, né? A gente vive em um país muito desigual. Então, para a gente acessar, trazendo justamente essa fala da Ana, da acessar essas mães, né? Onde estão essas mulheres, mães, que precisam, né, saber que existem outras mães que estão aqui totalmente à disposição, né? Dispostas para acolhê-las, né? Para estar aqui desconstruindo esses preconceitos. E, assim, quando a gente se depara com essas mães, a gente se depara dessa realidade social, né, dessa desigualdade, da insegurança alimentar que essa mulher está passando com sua família, né? Se a gente promove um encontro para poder fazer uma formação, uma roda de diálogo, a gente também se depara de como trazer essas mães das comunidades, né? Porque nós também precisamos entender desse lugar de ativista que nós ocupamos. No meu caso, eu sou uma mulher branca, né? Que dentro desse, aí eu trago um pouco também dessa fala da Mel, né? Desse lugar de privilégio, né? Que a gente precisa entender que o acesso que nós temos por condições, né, sociais é diferente da mãe que muitas vezes está lá na comunidade, é bem diferente da mãe preta, né? Então, a gente precisa entender isso para saber desenvolver estratégias de como trazer essas mães e também para se sentirem confortáveis, né, e representadas dentro do coletivo, né, de um coletivo de mães. Então, eu diria que um dos, assim, desafios maiores que nós temos, e eu botei como uma meta principal do Mães Arco-Íris, é trazer realmente as mães pretas, as mães negras, porque é onde acontece mais, né, as maiores e piores violências, né? Eu sou mãe de uma mulher trans de 22 anos, mas eu tenho a total consciência que minha filha, por ser uma mulher trans branca, né, a violência, o preconceito já chega nela bem mais ameno do que chega nas mulheres trans pretas, né? As oportunidades, né, os acessos, bem diferente de uma sociedade racista, né? E aí, como nós somos ativistas sem recurso, né? A gente já se vira para estar sendo ativista, né? Então, é muito importante que a gente esteja, assim, promovendo esses diálogos, né? Estejamos aqui falando desses coletivos para que a gente consiga sensibilizar, né, pessoas que possam vir também nos apoiar, né? Porque a gente precisa dessa rede, né?
das pessoas aliadas. A gente precisa para a gente continuar caminhando. Então, o Mães do Arco-Íris, nós temos um brechó e uma loja colaborativa, que a gente já um meio de uma estratégia que nós, né, identificamos, um meio da gente estar, ao mesmo tempo, tendo as roupas e os sapatos disponíveis à população que está em vulnerabilidade, porque nós doamos, né, uma grande quantidade de roupas diariamente, tanto para a população LGBT, como também para as mães que estão nessa vulnerabilidade, e a gente ter esse espaço físico de acolhimento, de diálogo, né? Nós temos todos os sábados o Café com as Mães, que a gente realiza, então, assim, sempre com as portas abertas para ter também esse espaço de acesso, né? Mas, ao mesmo tempo, de condição de a gente estar tentando conseguir um recurso para a gente transformar em cestas básicas, para a gente poder estar acessando, proporcionando um transporte, né? O projeto Retificação de Prenome e Gênero que nós temos. Então, assim, a gente fica justamente, né, com esses artifícios no sentido das estratégias, né, que usamos para que a gente vá caminhando, né, que a gente não pode parar, né, porque a gente, ou com recurso ou sem recurso, a gente não para, a gente continua, mas com recurso a gente consegue alcançar, né, fazer muito mais e alcançar, beneficiando muito mais mães, famílias, pessoas LGBTs, né, nessa sociedade que a gente está aí fazendo essa luta, né, de forma bem interseccional, porque não adianta a gente combater a LGBTfobia se a gente não entender essa estrutura, né, racista dessa sociedade, né, e também combater esse racismo estrutural, né, essas faces perversas, né, do racismo, e aí vem todos os outros preconceitos, né, o capacitismo, LGBTfobia, né, gordofobia, o machismo, né. Então, é uma caminhada realmente que a gente... É uma missão, eu digo aqui para vocês verdadeiramente, é uma missão que nós abraçamos. Quando a Ana fala que são muitas mães que participam dos coletivos, mas são poucas que abraçam essa missão de estarem realmente indo aos espaços, porque a gente sabe do risco também para nós, não só para os nossos filhos, filhas e filhas, mas nós também nos expomos a partir do momento que a gente está acessando os lugares, indo para os lugares, né? Então, não é toda mãe, toda pessoa que se sente também segura, se sente, né, em condições de estar sendo ativista atuante, porque existem várias formas, né, de ativismo, mas realmente existem, né, essas dificuldades, principalmente por causa dessa desigualdade social, eu sinto isso. Muitas gostariam de estar, né, muito mais atuando, mas também sem ter o que comer dentro de casa, né, com desemprego e sofrendo. Aí, como eu falei na minha fala anterior, aquelas mulheres também que já passam por um processo de sofrerem violências dentro de suas casas, né? A gente tem realmente essa situação social que a gente precisa entender nesse contexto social e realmente passar a tentar, né, desconstruir cada vez mais esses preconceitos e chegar cada vez mais dentro das casas, né, alcançar todas as famílias, o maior número possível, né, de pessoas. É por isso que é tão importante, né, esse trabalho de formiguinha, dessas redes, né, e aqui, em relação ao Tribunal de Justiça da Bahia, a gente tem aqui como um espaço extremamente importante, né, quando a gente fala assim, nós temos sede de justiça, né? A sociedade possui essa sede de justiça, né? Justiça para quem, né? Então, a gente deseja realmente que essa justiça, ela tenha esse olhar desconstruído, que entenda o que são as identidades sexuais, que pode ser identidade sexual, doutora Angélica, pode ser condição sexual, principalmente orientação sexual, né? E também, como também o que são as identidades de gênero, né? Porque, assim, uma mãe de LGBT, quando a gente traz, né, essas especificidades, a mãe de LGBT, no caso da identidade sexual, de fato, eu concordo que a gente não precisa chamar a família, chamar as outras pessoas para falar, né, que meu filho é gay, minha filha é lésbica, é bi, mas nós, mães de pessoas trans, precisamos. Olha a diferença. Por quê? Porque a partir do momento que um filho ou uma filha transiciona, a gente precisa passar essa informação para familiares, pessoas amigas, de que vai precisar, aquelas pessoas vão precisar transicionar também. Toda a família transiciona também, né, junto, para poder apoiar, para poder respeitar, né, aquele filho, aquela filha, a filha que está ali
né, transicionando, né, renascendo, porque mãe de trans, né, vê o nascimento de um filho e de uma filha, novamente, a partir do momento que esse filho, essa filha, reivindica essa identidade, né, de gênero para nós, e aí a gente realmente precisa aprender, precisa estar transicionando junto, respeitando o gênero, né, que está ali reivindicando, tratar no gênero correto, né, uma mulher trans, tratar no feminino, um homem trans, uma pessoa transmasculina, tratar no masculino, é o mínimo, né? É como a gente falou, é como aqui a Mel trouxe, a gente não está aqui falando de a sociedade ter que amar, a gente está falando que é obrigação respeitar, porque existem leis, né? A LGBTfobia é equiparada à lei do racismo, né? Então, hoje nós estamos assim, somos ativistas, sim, para lutarmos, para desconstruir esse preconceito, para poder sensibilizar. Mas se a gente não conseguir sensibilizar, a gente consegue pela lei. Aí só tem dois caminhos, ou vai pelo amor, ou vai pela justiça. Por isso que esse espaço aqui é tão importante, porque a gente conta muito com essa justiça, né? Porque realmente a gente está falando de direitos, né? De nossos filhos, filhas e filhos, toda a população LGBT ter o direito de serem quem são, né? De conquistar esse direito ao amor, né, de amar outra pessoa, de vivenciar a sua identidade sexual, sem medo, sem sofrer violência, sem morrer. Assim também como as pessoas trans poderem reivindicar a sua identidade de gênero, vivenciá-la, sem estar sendo violentado, assassinado, né, e limitado em seus direitos, limitadas, né, limitadas nos seus direitos, direito ao nome, direito à retificação de nome, direito a acesso ao banheiro, gente, banheiro é fazer as necessidades fisiológicas. Banheiro feminino tem porta, tem lá toda separado, ninguém vê, né, usando o vaso sanitário. Então, a gente precisa desconstruir esse preconceito e entender, né, que a gente precisa garantir esses direitos, de fato, para que a gente avance cada vez mais enquanto sociedade. Eu acho que os coletivos, todos que estão aqui, fazem, assim, uma parcela, cumprem, né, esse papel lindamente, de forma muito potente, muito importante, né, e é isso, sigamos cada vez mais, porque é um caminho sem volta, né? Sem volta. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos, Cris, eu passo imediatamente, Márcia, a palavra para você. Nessa minha vivência desde 2014, por aí, 15, nessa época aí que eu entrei para a militância, né, vamos dizer, nesse viés de mãe colorida, o que eu percebo de mais dificuldade para nós, enquanto coletivo, é as mães e os pais deixarem a vergonha de lado para entrarem na militância. Eles ficam... Primeiro que eles têm vergonha de conversar. Nós fazíamos um encontro uma vez no mês na Defensoria Pública, o último sábado no mês, se não me engano, e convidávamos, e levávamos vários assuntos, que o nosso coletivo prima pela educação. Então, levávamos vários assuntos, pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas capacitadas, com doenças que eram LGBTs, e cada dia é um assunto diferente. E a gente via a plateia não se manifestar, embora a gente soubesse que ali naquela plateia tinha gente que tinha muito problema, que poderia conversar e expor para outras pessoas aquilo. Então, eu sinto, quando a gente fala atendimento para as mães, principalmente as mães, porque os pais são ainda mais envergonhados do que as mães, eles não têm, assim, eu não sinto aquela coisa da espontaneidade, eles ficam sempre com vergonha, com o pé atrás, sem querer se abrir totalmente, e a gente tem que ter a maior paciência de ficar conversando com calma. Eu estou atendendo uma mãe que eu já fiz 3 contatos com ela, e ela sempre diz que está sem tempo, e eu sei que ela precisa, e eu mando uma coisinha, mando um card, mando uma matéria, para a gente ir devagarzinho, conquistando, porque a militância da gente é conquistar, sempre conquistar. Então, nós percebemos que na rede social, que depois que teve a pandemia, a gente conquistou mais pessoas pela rede social. O pessoal entra no privado e nos procura, né? Então, eu acho assim, tem diversas formas. As meninas falaram assim lindamente
das dificuldades e do que conseguem. E eu acho que a gente tem que continuar, porque realmente, quanto mais mães e pais e cuidadores de LGBT a gente conseguir, aí é que a gente vai conseguir um mundo melhor para a gente. E o que eu acho da maior dificuldade é essa, a vergonha de falar, a vergonha de dizer, a vergonha de estar militando com a gente, a vergonha de botar a cara para bater. Eu sinto que eles têm isso, entendeu? Muito isso aí. E a gente vai devagarzinho desconstruindo isso tudo, com toda a paciência do mundo, que é o que a gente tem que fazer, porque, como Cristiane diz, isso é uma missão. Obrigado, Márcia, querida. Muito obrigado. Melissa, querida, é com você. Traga aí para a gente quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí. Pronto. Olha só, eu vou me distanciar, porque assim, como nós estamos em 17 estados, cada estado tem uma particularidade, ou minimamente cada região tem uma particularidade. Eu vou me ater aqui ao estado da Bahia, certo? Que é foco aqui desse encontro. E para falar das principais dificuldades no estado da Bahia, eu preciso pontuar que a gente faz um trabalho de acolhimento de mães, pais, pessoas que cuidam de pessoas LGBTQIAPN+, de pessoas LGBTQIAPN+, e de aliados que encontram, de alguma forma, eu não sei porquê, mas normalmente vai cair junto com a gente. Tem o povo que diz assim, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. A galera do amor até vem, mas a da dor vem mais. Entende? Então, normalmente, chegam havia problemas. E a gente já compreendeu que nós não temos pernas para resolver problemas materialmente falando. E isso foi um caminho, um processo para o nosso entendimento, porque lidar com a culpa de não poder comprar um remédio, de não poder pagar uma pousada, de não poder, enfim, tomar uma atitude emergencial, e muitas vezes Cris já recebeu pedido de socorro nosso, Márcia já recebeu pedido de socorro nosso, né, porque são filhos que estão numa situação de vulnerabilidade, de risco iminente pela vida, e a gente, pelo amor de Deus, esse a gente precisa ajudar. Mas a gente compreende que fazer com que aplacar fome naquele momento ou aplacar a dor naquele momento não vai resolver o problema dessa criatura. Então, a gente se imbui dessa missão de verdade de fazer com que o Estado assuma seu papel. Tá? E aí, sim, aí na Bahia, de novo, trazendo a situação da Bahia, primeira grande dificuldade, a falta da interiorização das coisas. Isso é incrivelmente atravacador do nosso trabalho. Eu digo isso porque estou em Luiz Eduardo Magalhães, que dista 900 quilômetros de Salvador, um lugar de extrema violência, que a gente tem enfrentado casos horríveis, que eu tenho certeza que também acontecem em outros lugares, mas porque, como lá encontraram na gente alguém para ir lutar por, né, acaba caindo sempre no nosso colo. E aí a gente tem uma dificuldade enorme, porque, inclusive, quando nós participamos tivemos a honra de participar da comissão de transição do governo Lula, e fizemos parte da equipe que fez o diagnóstico do desmonte das políticas públicas nos últimos 6 anos, né, até aquele momento da posse. E aí, quando a gente traz aquele desmonte todo das políticas públicas, aí o povo começa a trazer sugestão, vamos fazer isso, aquilo. Gente, por favor, eu acho lindo o mundo que vocês vivem, eu acho lindo que a gente tenha milhares de políticas públicas novas, mas se nós conseguirmos, nesse momento, e muito urgentemente, fazer com que sejam cumpridas as políticas públicas que estão postas, já é um avanço incrível. Sabe? Então, a gente vê negativas de direitos, né? A gente tem o caso de Janaína, que está até agora, eu estou falando com vocês de vez em quando, minha câmera, porque eu estou no WhatsApp com o povo que está na UPA com Janaína. Né? Ela está até agora sem receber atendimento. Isso tudo porque
a Câmara de Vereadores de Poções achou de julgar se era legal ou não o uso do nome social na escola. Veja bem o que é que a Câmara de Poções tem com isso. Se a gente tem regulação federal, se a gente tem regulação estadual, né? Então, assim, daí que você prove que é uma coisa inócua, todo desmantelo já foi feito na vida dessa pessoa, né? E aí você tem uma pessoa que foi queimada viva e tem completa omissão do Estado, você tem Lorena Fox em Luiz Eduardo Magalhães, que foi assassinado, o próprio delegado chama Lorena Fox pelo nome morto, chama de ele, chama de ultravesti. Então, qual é a principal dificuldade? Além da dificuldade da interiorização, ou seja, as políticas públicas não alcançarem o interior do Estado, se em Salvador isso já é difícil, no interior, gente, eu vou falar para vocês que é difícil demais, é a falta do voluntariado, porque a gente não tem grana para pagar advogado, entende? Então, o tempo todo, eu já estou para... Eu faço peças, vou no Google e coloco como fazer uma representação para o Ministério Público. Aí aparece uma lá, eu vou, Ctrl+C, Ctrl+V, mudo o que dá para mudar, deco tudo, aí mando para um grupo de advogados voluntários. Tem uns 30 lá. Mas que cada pessoa, voluntário é voluntário. Ele só pode atender a hora que pode atender, né? Aí jogo lá, digo, gente, eu já fiz o negócio, só olha para mim, por favor, se eu fiz muita besteira. Ajuda a gente, porque a gente precisa representar agora, a gente precisa provocar. O Ministério Público só vai agir se for provocado. A Defensoria só vai agir se for provocada. Então, nos ajudem a minimamente chegar para essa cobrança, para que esses órgãos possam cobrar do Estado, né? Então, essa é uma grande dificuldade. O que a gente tem feito? Muita reunião. Todos os nossos cursos de letramento, a gente tenta furar essas bolhas, né? A gente promoveu agora em Brasília o Simpósio Diversidade e Resistência, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, abrindo espaço para inscrição, para submissão de trabalhos acadêmicos em várias áreas, e foi muito legal. Então, a gente teve 19 trabalhos incríveis, dos quais pelo menos 8 foram submetidos por pessoas, por advogados, advogadas e advogados. Então, a gente busca ampliar essa nossa rede. Aproveita uma reunião como essa para pedir, doutora Angélica, arruma voluntário para nós, pelo amor de Deus. Né? A gente sai furando bolha. É o que eu sempre digo, dinheiro não resolve tudo. Resolve um bocado de coisa, mas não resolve tudo. Mas essas relações que nós construímos, e a cada caso desse que a gente vai passando, a gente vai construindo relações. Veja, o doutor Ives Bittencourt, que é presidente da OAB Diversidade da Bahia, atendeu uma súplica nossa de socorro por ocasião do caso da Lorena Fox. A gente conseguiu, depois de 6 anos de luta, colocar uma comissão da diversidade da OAB dentro de Luiz Eduardo Magalhães de forma compulsória. Não foi uma coisa natural, mas foi, está lá, entende? E aí teve uma negativa de direito de menina trans utilizar banheiro, mulheres trans e travestis foram impedidas de usar o banheiro público numa festa da Prefeitura de Luiz Eduardo. E aí a gente foi lá, conseguimos gravar, e aí o escritório do doutor Ives, a gente conheceu por causa do caso de Lorena, mas o escritório dele já conseguiu voluntariado, então a gente já entrou com uma ação de... Eu não entendo desses negócios jurídicos, não, mas vai ter uma indenização para a menina que foi impedida de usar o banheiro. Então, assim, todas são causas que, de alguma forma, vão deixar... vão gerar um lucro, um capital para o advogado, advogade que ajudar a gente, né? Mas que precisa começar pro bono, porque ninguém tem dinheiro para começar a fazer nada, né? Então, é isso. É a nossa maior... E aí eu estou trazendo, pela particularidade da Bahia, que a gente tem muito caso de violência, de negativo de direito, mas, sobretudo, é isso, é voluntariado. Como a gente não tem receita, a gente precisa contar com voluntariado, então a gente tem feito também projetos para buscar parceiros que banquem nossos custos, de pagar um Uber, de pintar uma faixa, né, sei lá, de fazer um bolo para colocar no encontro de mães,
né, de alugar um som para poder falar em algum lugar. Então, a gente vive fazendo projetos que façam com que a gente esteja presente em ações que nos deem visibilidade, para a gente trazer mais gente, mais voluntário e conseguir ir mudando muito passo a passo. É isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Doutora Angélica, você quer comentar alguma coisa? Antes que eu passe aí para os finalmente, né? Para a gente poder fechar esse momento incrível. Eu quero dizer que eu ouço das meninas, das mães coloridas, que o desafio tem um tripé: família, Estado e sociedade, né? Então, é preciso que nós realmente movamos esse tripé, balancemos esse tripé nas suas bases, né? E, assim, é um movimento importante que se faz. E eu acredito muito nisso, até acho que foi a Márcia que falou lá no início, a gente faz muito isso através da formação, da informação, do letramento, da sensibilização. Então, para ser breve, porque nosso horário está lá, né? Assim, o que eu vejo é isso, que a gente vai precisar que essa rede, ela abarque essas três vertentes. Não dá para fazer uma coisa só. A família precisa da sociedade, que precisa do Estado. O Estado precisa da família, que precisa da sociedade. A sociedade precisa do Estado e da família, é sempre isso. É esse entrelaçar de redes, feito por esse movimento humano, porque a lei em si só, ela não vai trazer resultado. Ela pode ser a mais linda do mundo, mas se uma mãe não se move, se uma mãe não provoca o poder judiciário, se um juiz ou uma juíza não dá uma decisão justa, né, se o STF não vai lá e se posiciona sobre um caso que nem está na lei, mas nos princípios constitucionais, nos direitos humanos, vai lá e dá uma decisão. Se isso não acontece, isso só acontece através do humano, porque as leis não são mágicas, né? Então, as ações também afirmativas, essa união que vocês fazem, essas doações que são feitas, esse voluntariado, tudo isso é feito a partir de um ato humano. Então, eu acredito muito que a gente vai voltar para a história da humanização das relações novamente. Porque a gente passou um momento aí bem maluco de ir para o virtual, de produzir muito, de consumir demais, e a gente está praticamente acabando com o planeta por causa disso, mas eu acredito no movimento da justiça, um movimento já pela paz, desfazendo e desconstruindo todas essas coisas que foram criadas agora, nos afastando da nossa humanidade, da nossa verdadeira humanidade. Então, eu me solidarizo com vocês, eu me uno a vocês nessa rede de apoio, como representante da Comissão de Gênero daqui do TJ, Comissão LGBTQIAPN+, dizendo que o Estado, como Poder Judiciário do Estado da Bahia, já vem com esse mesmo olhar de ver essas dissidências, de ver essas necessidades, de ver essas carências, e não vai se furtar o seu papel de prestar, de entregar a justiça, certo? E a gente vai fazer também, além de se ocorre o ilícito penal, se ocorre a violência, vai haver a correção e a reparação, mas também uma conscientização e uma formação permanente dos nossos pares aqui internamente e também da sociedade, quando a gente puder divulgar isso para todas as outras pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade, tudo que eu conheci aqui hoje, que eu aprendi hoje com vocês, mães coloridas. Eu estou mais colorida ainda, né? Cada dia que passo, fico mais colorida. Né? E, assim, é, de fato, para mim, um processo transformador e revolucionário na minha vida pessoal, e eu espero que isso alcance outras pessoas. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que Bruno encerre o nosso círculo, né? E esperar que ele vá rodando por aí, e mais pessoas se juntem a essa roda, e a gente consiga fazer uma linda ciranda, tá bom? Uma ciranda encantada, e transforme realmente a nossa sociedade. É isso que eu espero do fundo do meu coração. Muito obrigada. Maravilha. Melissa, eu vou passar novamente para você, né? Mas só para finalizar, eu acho que a gente, né, vocês trouxeram coisas maravilhosas, assim. Eu acho que as pessoas que estarão nos assistindo, né? Eu acho que a gente cumpre o propósito dessa roda, desse ciclo formativo, que é, de fato, né, levar através do conhecimento, através dessa partilha, né, a sensibilização, porque a gente não vai conscientizar a sociedade, a gente não tem essa capacidade, mas a partir, né, da nossa produção de saber, a partir do ativismo de vocês, né, enquanto mães, enquanto família, eu acho que isso toca, né, porque as experiências, as narrativas, elas atravessam as pessoas. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar
e vão se somar a essa luta, né? Então, assim, essa trajetória de ativismo de vocês, ela é muito significativa porque ela é muito peculiar, enquanto a sociedade inteira, né, traz um contraponto e diz assim, olha, LGBT não tem família, vocês estão aí para acabar com a família, vocês querem destruir a família. Então, vocês, nesse lugar aqui hoje, estão dizendo para a gente que não, que existem várias possibilidades de ter família, e a população LGBTQIA+, pelo contrário, né, é a favor da família, mas uma família que seja plural, que seja diversa, né, em que toda a vida possa importar dentro desse núcleo familiar. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, dizer que é muito rico ter vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão abrilhantar ainda mais a nossa semana, né, da diversidade, que vai acontecer, que seguirá acontecendo, e que a gente não tenha só semanas, mas que a gente tenha dias, horas, minutos, e que todas as horas elas sejam possíveis para a gente existir, para a gente transformar a sociedade, para a gente, né, enfim, construir um mundo em que, de fato, as nossas lutas elas sejam valorizadas. Então, assim, eu queria agradecer a Márcia, agradecer a Melissa, agradecer a Ana Carla, a Cris, né, a doutora Angélica, que é essa pessoa que está aqui com a gente, junto ao Tribunal de Justiça. Então, assim, reconhecer essa parceria e dizer também da importância de ter pessoas como você, Angélica, aqui com a gente. A gente sabe que ainda somos minorias, né, mas que o nosso trabalho ele vai alcançar as pessoas mais distantes, e é isso que importa. Então, acho que, para fechar, eu queria que vocês, assim, né, ao mesmo tempo que trouxessem rapidamente assim uma palavra, eu queria que vocês dissessem para as pessoas que estão nos vendo, que irão nos ver, qual seria essa mensagem de vocês, essa mensagem aí, para esse futuro que a gente acredita, que a gente quer, né? E, ao mesmo tempo, vocês deixassem aí as redes sociais, como é que as pessoas que estão nos assistindo, estarão nos assistindo, que essas mães, né? Não falamos dos pais, a gente trouxe muito as mães, mas que essas mães, esses pais, essas pessoas, né, que estão nesse lugar aí de solidão, né, que acham que estão sozinhas, e esses filhos, filhas e filhos também. Então, eu queria que vocês deixassem essa palavra e dissessem, olha, encontrem a gente nas redes sociais, deixassem o Instagram de vocês, né, o contato aí para que a gente pudesse multiplicar tudo isso aqui, para que isso não se encerre aqui, mas que seja uma abertura de caminhos, de possibilidades, né, e que desejo que vocês estejam sempre aí conectadas, unidas. Eu acho que é isso. É mais uma vez trazer o ensinamento de Krenak, né? A gente trazer o saber indígena para essa roda, que também é indígena, que é afro-brasileira e que traz os saberes africanos, quer dizer que nós precisamos construir e viver construindo sempre alianças afetivas, né? Porque a gente traz o afeto como ferramenta política de transformação, né? E muitas vezes isso é deixado de lado. Então, o amor é essa grande ferramenta, e vocês trouxeram isso. É isso que conecta, é o amor que conecta vocês, né? É o afeto que une vocês e que faz com que um coletivo ele se transforme em tantos outros, e eu acredito que tem muitos aí que a gente nem conhece ainda, né? Então, assim, eu acho que é isso, a política do afeto, o amor, enquanto ferramenta de luta e transformação, mas também o nosso lugar, né? O nosso lugar de segurança, assim, né? Que é com vocês que a gente segue. Eu queria dizer da importância de vocês enquanto mães. Eu sei que não é fácil ser mães, estar nesse lugar do ativismo, porque o ativismo também ele nos traz diversos desafios, né? Mas dizer que vocês não estão sozinhas e que é muito importante ter vocês na nossa luta. Então, eu falo isso enquanto pessoa trans, enquanto ativista, e dizer que a luta com vocês tem sido muito mais significativa e tem trazido assim para a gente muito esperançar, assim, trazendo Paulo Freire para essa roda também, trazendo a educação, né? A educação pelo amor, a educação da liberdade, né? A educação de poder respeitar aquilo que nós somos, entender que a pluralidade de ser estar no mundo, ela faz parte de todas as pessoas, né? De todas nós, de todos e todos nós. Então, assim, agradecer essas mães maravilhosas, agradecer a Angélica, agradecer ao Tribunal de Justiça. Esse é o nosso segundo ciclo formativo virtual, e a gente segue até o dia 28 de junho, celebrando, trazendo várias perspectivas para essa roda, né? Os saberes dissidentes, as famílias dissidentes, os coletivos, né? Enfim. Então, assim, agradecer e passo essa bola, inclusive para você também, Angélica, para a gente finalizar aqui essa grande roda com muito amor, né? Muitos coraçãozinhos aí para vocês. Muito obrigada. Se jogue aí, Cris. Vai pela ordem, vamos lá. Eu? Bom, Pode ser, queria... Ana, bora seguir a ordem alfabética, pode ser. Eu queria agradecer a oportunidade, tá? É muito importante, né, ver um ciclo desse maravilhoso, com pessoas maravilhosas,
né? Dizer à sociedade, às pessoas que nossos filhos têm família, nós também somos família e a favor da família. A gente quer apenas que eles sejam respeitados, porque existem famílias de vários formatos e nenhuma é melhor do que a outra, né? A família é onde você encontra amor, onde você encontra acolhimento, onde você encontra cumplicidade, né? Onde você encontra apoio, um colo, né? Um cafuné, um pratinho de sopa quente. Então, a família pode ter vários formatos e nenhum é melhor do que o outro. O importante é que a gente tenha amor no coração, que a gente tenha amor pelo nosso filho, pelo nosso, né, pela nossa família. E procure o Mães pela Diversidade nas redes sociais. Nós estamos no TikTok, Instagram, Facebook, tá? Então, procurem, chamem a gente. Nós estamos em todos os estados, até fora do país, nós temos alguns grupos também de mães. Então, vamos unir forças, vamos correr atrás. Nós estamos agora no ano político, então vamos buscar os direitos dos nossos filhos, né? Não vamos. A gente diz que, não gosto de política, mas nós precisamos dela em todos os momentos, né? Então, vamos nos unir, vamos unir forças, né? E estamos juntas, todas as ONGs, vamos dar as mãos para proteger e acolher os nossos filhos. Um beijo, foi uma maravilha participar. Quero vê-los pessoalmente. Bom, gente, a gente termina com aquele gostinho de que, não quero que acabe, quero continuar. Mas é assim, é sempre muito gostoso, né? A gente está entre nós, né? Essa rede nossa realmente é uma rede cheia disso, de afeto, né? De respeito, sobre isso, né? Então, eu desejo fortemente, né? Uma sociedade que não exista armários, né? Porque enquanto existir preconceito, infelizmente, a gente está ainda falando em armários, né? Eu acho que a gente está num caminho, né, de desconstrução fortemente desse preconceito. Eu acho que através do diálogo, como o próprio Bruno trouxe aqui, né, Bruno, a gente acredita fortemente, né, como educadores e educadoras sociais e também, né, profissionalmente falando, nós acreditamos que através da educação, da informação, é o caminho, né? O caminho de desconstruir o preconceito, levando informação, diluindo esses estigmas, né? Nós temos uma sociedade cheia de estigmas e informações erradas mesmo, equivocadas, cheias de preconceito. Então, que a gente siga, né, com esse olhar de que realmente a gente precisa tá levando cada vez mais informação, cada vez mais dialogando, porque é através do diálogo que a gente, né, desconstrói, constrói, refaz, porque isso é maravilhoso, porque a gente, cada dia é um dia que a gente tem a oportunidade de aprender algo novo, e que vai transformar o nosso olhar e transformar as nossas atitudes, né? Então, eu deixo aqui o Mães do Arco-Íris. É um coletivo que nas redes sociais, @Mães do Arco-Íris, nosso Instagram, nosso e-mail mãesdoarcoíris@gmail.com. O contato nosso ou por e-mail ou pelo Instagram, basta se comunicar que o telefone é passado, né? O WhatsApp, o meu contato, o meu telefone. E nós temos uma sede, um espaço físico ali na Rua Carlos Gomes, 826, bem ao lado ali do Palácio das Essências, quase em frente à Âncora do Marujo, né, um bar LGBT, ao lado do Carmen Bar, que é outro bar também LGBT, onde tem, né, apresentações das drags, né, apresentações maravilhosas de pessoas LGBTs artistas, e estamos aqui, né, com o nosso espaço físico. Visitem, né, direcionem doações de roupas. Gente, mãe, né, mãe é pidona, a gente tem que aproveitar a oportunidade e pedir, né? E é isso, muito obrigada pelo convite, obrigada, doutora Angélica, né? Que bom, como nos conforta saber que nós temos essa aliada, não só apenas a doutora Angélica, mas toda a equipe, né, que está aí ao lado, de mãos dadas, né, dentro do Tribunal de Justiça da Bahia, com a doutora Angélica, fazendo essa construção, né, da diversidade, desconstruindo preconceitos, né? E é isso. Muito obrigada, Bruno, obrigada a essas mães aqui, né, ativistas, e que me enche de orgulho, né, que me representam muito, né, porque eu tenho certeza que, como nós dissemos aqui, a gente não tem braço para estar em todos os espaços, mas quando a gente
sabe que tem outras frentes, outras mães, né, os outros coletivos que estão em outros espaços, a gente automaticamente nos sentimos muito bem representadas, né? Que bom, né, que vocês existem, que bom que todos esses coletivos existem e que, né, a gente possa ter muito mais mães e coletivos, né, aí desconstruindo esse preconceito. Viva a diversidade, né, viva o amor, viva o respeito. É isso. Eu representando Famílias pela Diversidade, só tenho a agradecer o convite que nos foi feito para comparecer para esse ciclo, agradecer a Bruna, a doutora Angélica, e vocês, mães maravilhosas, que nos permitiram, né, estar nessa tarde, que foi muito rica, foi riquíssima. E eu deixo a minha mensagem para os que estão me ouvindo, que nós já sabemos disso, mas os que podem nos ouvir precisam saber. Se nós não acolhermos os nossos filhos, ninguém vai. E os filhos não têm medo de cair do colo de quem cuida deles, não. Eles têm medo da rejeição. Então, a gente tem que fazer tudo para não rejeitar os nossos filhos, porque, como já foi dito aqui, dá espaço aos outros maltratarem. E o amor maior não é dizer assim, a coisa clichê, mas eu acho que o amor maior é o cuidar, é o amar, é o respeitar. Esse é o amor maior. E é essa mensagem que eu deixo para as pessoas, principalmente quem for responsável por algum LGBTQIA+, porque nós somos famílias, e os LGBTs têm famílias, e a gente tem que dar valor a isso e tem que espalhar esse sentimento de família, porque as pessoas que não compactuam com a nossa maneira de pensar acham que a gente vai destruir famílias, pelo contrário, a gente vai ampliar as famílias deles se eles confiarem nos nossos trabalhos. Eu agradeço a vocês todos por estarem aqui conosco. Um beijo bem grandão no coração. Márcia, querida, deixe só o arroba do Famílias para a galera. Nós estamos no Instagram, @Famílias pela Diversidade, que é o mesmo e-mail, @gmail.com. E aí, indo no direct, a gente podem falar conosco, a gente marca horários pessoais ou virtuais para conversar e para dar apoio. Tanto as famílias como os LGBTs também. Sou eu agora? O bom de ficar sempre por último é porque eu fico contemplada nas falas de tudinho. Eu fico só olhando, isso tudo, a gente não precisa nem lembrar de tudo, que vocês já falaram tudo. Aí fica uma coisa bem massa, assim. Eu só queria falar que eu trago sempre meu exemplo da descoberta da sexualidade do meu filho, que 20 anos depois passou a ser a descoberta da identidade, porque apenas 20 anos depois ele se coloca para mim como uma pessoa trans não binária. E aí foi uma segunda revelação, um segundo nascimento, ou um segundo renascimento, muito mais tranquilo, né? Eu disse para ele, filho, e agora? A única coisa chata é que eu já pintei, eu sou metida artista plástica, né? Aí eu já tinha pintado tudo com as cores do arco-íris. Falei, agora eu vou ter que pintar tudo de novo, de volta, com roxo, branco e preto e amarelo. Então, assim, o simples fato de nós entendermos a subjetividade humana, de que somos seres autônomos e livres, de que a nossa existência ela tem regras sociais no sentido do respeitar o outro, de cumprir o meu papel enquanto ente partícipe de uma sociedade, né? Mas não daquilo que eu faço com a minha existência, com a minha vida, né? Como eu me entendo. Isso, gente, se a gente respeita esse ponto, né? Esse ponto de que cada um tem a sua identidade, que cada um se relaciona com o outro da forma que quiser, pronto, acaba com tudo. Mas eu sei que isso é uma dúvida, e a gente não nasce sabendo.
E eu trago sempre o exemplo da minha própria história para dizer a vocês, eu também, por algum momento, questionei. Eu também, por algum momento, não entendi. Eu também, por algum momento, fui uma mãe violenta. E eu estou aqui hoje. Então, se eu pude aprender, se eu posso chegar aqui e dizer a vocês, eu tive jeito, todo mundo tem, cara. Então, assim, meu recado é para dizer para as mães, pais e pessoas que cuidam, gente, tem dúvida? Não precisa, aqui você vai ter um espaço seguro para falar sobre o tipo da dúvida que te aflige. Aqui você não vai ser julgado ou julgada porque você não está entendendo isso. Por que você não entende a diferença de gênero e sexualidade? Por que você não entende porque uma pessoa nasceu de um jeito e agora é de outro jeito? Essas são dúvidas que a estrutura dessa nossa sociedade incrustaram na gente. Então, não se culpe por essas dúvidas e saibam que vocês têm pessoas que vão te ouvir e te ajudar no caminho desse entendimento, sem julgamentos. Ninguém está aqui pedindo para que pai, mãe e outras pessoas nasçam letradas. Estamos pedindo, deem-se a oportunidade de ouvir e aprender. É só isso. A informação está em todo lugar. Está difícil para você sozinho? Vem com a gente dá a mão e consegue junto. E é só isso, tá? @Mães da Resistência em todas as redes sociais e @Mães da Resistência, @gmail.com no e-mail. É isso. Beijo, a existência de vocês fortalece a nossa resistência. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu achei que alguma de vocês iria dizer: tirem seu preconceito do caminho, que queremos passar com o nosso amor. Fiquei esperando, porque vocês sempre trazem essa frase Pela maravilhosa. autoria dessa Eu tenho frase, placas e Bruno, placas com uma isso, tenho disputa cartazes e cartazes com isso. E é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso ciclo formativo virtual com essas mães maravilhosas. E fiquem atentos e atentas aí aos próximos episódios, porque a gente não para por aqui. E a nossa Semana da Diversidade, daqui a pouquinho, ela começa. E vamos juntos, juntas e juntos fazer, né, o que a gente sabe fazer, que é ser quem nós somos e usando aí todo esse amor para levar aí a sociedade, né, a transformação tudo aquilo que a gente precisa levar.